Eu sou o escritor Ivan da Mata. Vou falar sobre o tema resiliência. Ele é pouco conhecido, porém ele está em voga nos nossos dias. Antes de falar sobre o tema resiliência, gostaria de falar um pouco sobre a história da minha vida. A minha jornada existencial começa aos 6 anos. Eu fui de uma família que não conheci pai. Minha mãe tinha que sair às 4 horas da manhã todos os dias para trabalhar e chegava às 2. E logo aos 6 anos de idade, eu saí para aventurar e me tornei um menino de rua. Dos 6 anos até os 22 anos, eu vivi no submundo das drogas, da prostituição, da corrupção, onde eu tinha que dormir nos banheiros da rodoviária, do centro de Brasília. Eu tinha transtorno, pois não podia aprender a ler e nem escrever. Até os 22 anos de idade, eu era analfabeto, gago, com dislexia, descalculia, dislalia, sem documento e sem profissão. Aos 22 anos, a minha vida ela é tomada de um súbito e de transformação, pois eu acordei para a vida e comecei a pensar o que seria da minha vida a partir daquele exato momento. Eu vivi à margem da sociedade e eu comecei a pensar, qual seria o meu significado para a sociedade. Foi a partir dessa consciência que eu comecei a buscar tudo que eu tinha perdido. Comecei a estudar, fui para o Mobral, depois fui fazer o primeiro e segundo grau. Antigamente a gente falava assim. Depois eu fui fazer a primeira faculdade de teologia, fui fazer psicologia clínica e filosofia. E me tornei um escritor. Hoje eu tenho 10 livros e mais 4 para lançar. Estou escrevendo mais 10 livros. O tema sobre resiliência, ele é muito importante para as nossas vidas. A resiliência, ela possui 3 significados de suma importância. Primeiro, ela descreve o metal que resiste à pressão do fogo quando ele é danificado. Segundo, resiliência significa o poder, a força do metal ao voltar ao seu estado original depois de ser danificado. Resiliência na psicologia tem 3 significados básicos. Primeiro, nós temos a resiliência emocional. Segundo, nós temos a resiliência social. E terceiro, nós temos a resiliência de ordem acadêmica. Gostaria de falar que a resiliência ela é a chave que promove a superação. Eu gostaria de falar das 7 facetas da superação. A primeira faceta da superação é ter um propósito definido na vida. O propósito, ele nos coloca onde nós queremos chegar. A vida sem propósito é como um oceano sem água. A vida sem propósito é como viver sem nenhum significado. Se você tem um propósito em sua vida, você pode alcançar os seus sonhos, suas inspirações e tudo aquilo que você desejou em seu coração. Eu tive um propósito na minha vida, de alcançar os meus alvos, de chegar em lugares os quais eu nunca imaginava de chegar. Então a resiliência, ela nos faz alcançar um propósito definido nas nossas vidas. Você que está me ouvindo, que talvez vive na margem da sociedade, que perdeu a esperança, perdeu a fé, talvez não teve um pai, como eu também não tive. Talvez você seja um produto de um lar desestruturado. Talvez você vive em uma profunda depressão. Talvez você vive no cárcere social, no cárcere emocional e perdeu a esperança. Eu quero te falar que se você tiver um propósito definido na sua vida, você vai transformar o seu mundo
e o mundo será mudado a partir do seu propósito. O propósito é muito importante, porque ele nos faz acordar para a vida e nos faz ver a vida de maneira totalmente diferente. A segunda faceta da resiliência, que promove a superação, é ter um desejo no coração. O desejo define tudo nas nossas vidas. O desejo, ele é uma vontade que nasce no íntimo do nosso coração de vencer o ostracismo, de vencer a dor e de vencer todas as dificuldades que nós podemos enfrentar. Quando alguém deseja algo, aquilo pode começar a acontecer. Só basta você desejar. O desejo ele não exige sem a ação, sem a vontade e sem o propósito. Então eu desejei muito mudar a minha vida. Eu desejei ser uma pessoa diferente. Eu desejei a transformação. Eu desejei conquistar aquilo que parecia difícil ser conquistado. Então, se você tem um propósito e um desejo em seu coração, a sua vida vai ser transformada. A terceira faceta que promove a superação está na persistência. A persistência é uma voz que existe em nosso interior que não quer calar. É uma voz que não quer desistir e uma voz que não quer voltar atrás. O desejo fala sobre o nosso eu emocional, sobre aquilo que mexe profundamente na nossa alma, aquilo que mexe profundamente no nosso ser. O desejo de conquistar parece que não faz mais parte da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade alienada, temos uma sociedade que vive a síndrome do vazio, da exteriorização, vive uma vida sem vontade. Existem muitas pessoas que perderam o desejo, perderam a inspiração e não sonham mais. E o desejo, ele nos leva a muitas conquistas. Se você tem um desejo em seu coração, você possui um sonho eterno. Se você deseja algo, você tem que colocar esse desejo para fora e começar a construir o mundo através desse desejo que existe em seu coração. Existem muitas pessoas que desejam uma casa, desejam um carro, desejam uma vida melhor. Mas muitas dessas pessoas elas não possuem ação, elas não possuem visão desse desejo que existe nelas. Eu quero dizer que essa visão, ela não está lá fora, ela está dentro, ela permanece. Então, a partir dessa visão interior, é que nós vamos conquistar aquilo que está lá fora. Primeiro, nós temos que conquistar o mundo de dentro, para depois conquistar o mundo de fora. E foi assim que eu fiz. Eu conquistei o mundo de dentro, aquele mundo evasivo, aquele mundo triste, aquele mundo mórbido, aquele mundo sem paz e sem esperança. Eu pude, através desse desejo, o desejo que paira no mais profundo de nossa alma, no mais profundo dos nossos corações, o desejo que reverbera a nossa consciência, o desejo que fala mais alto, o desejo que nos faz prosseguir, o desejo que nos faz conquistar, o desejo que nos coloca, em uma posição, o qual nós vamos ver aquilo que muitas pessoas não podem ver. Então, se você tem um desejo no seu coração, você pode conquistar. Nós ainda podemos falar na quarta faceta da superação. Gostaria de falar nesse momento sobre a determinação. A determinação, ela determina aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos e aquilo que nós estamos precisando. Então, determinar é ver, determinar é uma conquista, é conquistar antes, é conquistar no coração, é conquistar a nossa vontade, é conquistar aquilo que está em nossas vidas. Então, não existe vitória, superação sem determinação. A determinação é uma visão que adianta, aquilo que nós
vamos construir e aquilo que vamos fazer. Nós vivemos diante de uma sociedade que não tem mais determinação, que não tem mais propósito, que não pensa mais em viver uma vida de alegria e uma vida de superação. Não existe superação sem determinação. A determinação, ela constrói, ela edifica uma vida pautada na esperança. Além da determinação, existe a paixão. A paixão é aquilo que nós chamamos de vontade, né, de crescer. A paixão, ela mexe com o mundo de fora e transforma o mundo de dentro. Eu era uma pessoa que não tinha paz, eu era uma pessoa que não tinha esperança, eu era uma pessoa que para a sociedade não havia mais jeito. Mas se você tem uma paixão, se você tem um propósito, se você tem uma esperança, se você persiste, se você tem coragem, se você quer lutar pela sua vida, lutar pelo seu sucesso, você pode superar. Assim como eu superei. Hoje eu sou um escritor, sou formado em teologia, em psicologia e filosofia. Já fui convidado para ir na Rede Globo, em vários canais de televisão, tenho uma agenda para atender, dou palestras, escrevo, dou seminários, e eu posso ter a minha vida hoje mudado. Aos 55 anos, tenho uma família, tenho 3 filhos, e tenho um propósito, e ainda sonho. Eu superei as minhas dificuldades, superei as minhas mazelas, superei a minha condição social, a minha condição emocional, superei uma família que não tive, um pai que não conheci, superei os meus traumas, superei a minha maneira de ser no passado, superei muitas das coisas. Me considero hoje um vencedor, me considero uma pessoa que ainda tem muito para conquistar. A resiliência é uma capacidade que nós carregamos, é uma capacidade que está adormecida, que está dormindo, né, e que precisa acordar. Em cada um de nós existe um herói épico, em cada um de nós existe um filósofo, em cada um de nós existe um poeta, em cada um de nós existe um vencedor, em cada um de nós existe um conquistador, em cada um de nós existe aquele que pode superar, e em cada um de nós existe uma convicção tão forte que pode fazer com que nós possamos superar, né, aquilo que é impossível, aquilo que muitas pessoas não conquistou. Nossas convicções, ela nos leva a superar. A convicção, ela não nos deixa voltar para trás. A convicção, ela nos faz olhar para frente. A convicção, ela tem uma visão onde nós podemos alcançar aquilo que nós precisamos de ser alcançado. Você que não tem esperança, você que talvez está vivendo uma depressão, um transtorno, uma psicopatia, você talvez que é oprimido, é drogado, que não tem paz, não tem esperança, e que acha que a vida já terminou. Pois eu quero te falar que quando eu achava que a minha vida estava terminando, ela estava apenas começando. Uma derrota, uma condição social, moral ou existencial, elas não podem definir a nossa vida e nem quem nós vamos ser. Só existe uma pessoa que pode definir quem vamos ser. Essa pessoa somos nós. Nós podemos construir a nossa história. Nós podemos reconstruir os escombros, né, que foram destruídos pelos traumas, pelas tragédias, pelas lutas e pela dor. Não existe dificuldade o qual o homem não possa vencer. Não existe limites o qual ele possa conquistar. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que sonha. Tudo é possível aquele que tem um propósito definido em seu coração. E tudo é possível aquele que é determinado. Tudo é possível aquele que é resignado. Tudo é possível aquele que tem um sonho a construir. Tudo é possível aquele que não pensa em desistir. Os maiores homens
do passado, os filósofos, os poetas, os músicos, todos tiveram que enfrentar dificuldade. Abraham Lincoln teve que enfrentar dificuldade, Martin Luther King, Teresa de Calcutá, Eleanor Roosevelt, muitos tiveram que conquistar a sua vida na dor, na berlinda e no deserto. Porém, o deserto e as adversidades da vida constroem os melhores homens e as melhores mulheres. As canções mais belas foram escritas na tribulação. Os poemas mais bonitos que encantam a nossa vida foram escritos na dor. Os pintores como Van Gogh, os pintores como Da Vinci, Dalí e outros pintaram os quadros mais importantes dessa vida, porém passaram as piores dificuldades que a vida pode oferecer. Quero falar para você que está me ouvindo nesse momento, que hoje eu posso dizer que eu sou um homem completo, realizado, sou liberto, não vivo mais, não preciso mais do mundo, não preciso mais das drogas, não preciso mais de paliativo, não preciso mais de beber para esquecer, pois eu não quero esquecer aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que eu tenho para conquistar, eu não quero esquecer. Saiba que você pode conquistar, saiba que você, a partir do momento que você começar a sonhar, tudo pode acontecer na sua vida. Hoje eu sou realizado, hoje eu tenho a minha casa, o meu carro, tenho os meus livros, a minha família, e posso lhe dizer claramente, assim como eu venci, você também pode vencer. Assim como eu conquistei, você também pode conquistar. Assim como eu pude transformar o meu interior e o meu exterior, você pode transformar a sua vida. Não é fácil, nada vem com facilidade, porém, tudo é possível, aquele que crê. Você pode começar uma nova história, você pode reescrever a sua história, você pode recomeçar outra vez. A vida é feita de adversidade, porém nós não desistimos nunca. A vida nunca foi fácil, a vida sempre foi difícil, porém a resiliência é a capacidade emocional, é a capacidade social e a capacidade intelectual que nós possuímos. Todo homem é inteligente, todo homem sabe construir, todo homem nasceu para fazer. Martin Luther King disse que nenhum homem nasceu sem um dom. Teresa de Calcutá disse: o que eu posso, o que eu faço, você não pode fazer. O que você faz, eu não posso fazer, mas ambos podemos fazer algo para a humanidade. A patrona da sabedoria perguntou: Sócrates, o que você sabe? Ele disse: sei que nada sei. Porém, a patrona da sabedoria disse: Sócrates foi o homem mais inteligente que passou por aqui, pois mesmo ele sabendo de tudo, ele não se vangloriou da sua sabedoria. Nós podemos olhar para frente e nunca olhar para trás, como disse Soren Kierkegaard. Aqueles que olham para trás vê as suas derrotas, a sua dor e volta para o passado. Porém, aqueles que olham para frente têm a possibilidade de ver e conquistar a sua vitória. Como disse Blaise Pascal, o coração tem razão que a razão desconhece. Muitas pessoas talvez não me conhecia ou só conhecia um derrotado. Hoje a sociedade pode olhar para a minha vida e ver um vencedor. A resiliência, ela está nas nossas vidas. A resiliência é um dom, é uma capacidade que todos temos de vencer os desertos, de vencer a nossa dor, de vencer as nossas limitações, de vencer o nosso marasmo e de vencer as nossas dificuldades. Não se entregue, não se dê por vencido, não se dê por derrotado. Mesmo se você estiver passando por uma dor, por um vazio existencial, por um conflito ou por um trauma, saiba que você pode vencer. A vida, ela nos prega
muitas prendas. Eu não tinha condições de saber ler, pois hoje eu sou um escritor. Eu tinha traumas, hoje eu posso curar e atender muitas pessoas que carregam trauma como eu também carregava. Você pode vencer, você pode superar todas as suas lutas e as suas dificuldades. Só basta você ouvir a voz que existe em seu coração, a voz que não quer calar. Talvez alguém calou essa voz, talvez alguém te fez voltar para trás, mas você pode levantar e olhar para sempre, olhar para frente e perceber que existe um caminho para você percorrer. Eu não creio que ninguém nasceu para ser um derrotado. Eu não creio na doutrina do fatalismo, no determinismo e no fracasso. Eu creio que existem condições sociais nos quais nós somos inseridos. Eu creio que, às vezes, como eu e como você, existem muitas pessoas que não tiveram oportunidade, mas também eu creio que existem muitas pessoas sem oportunidade, fizeram a sua oportunidade, fizeram o mundo acontecer, fizeram as coisas acontecer. Você pode fazer tudo acontecer, basta você acreditar que pode, mesmo se você não tiver ninguém para te ajudar, mesmo que você não tenha uma oportunidade, uma porta, você pode começar a construir essa oportunidade. Você pode começar você mesmo abrindo todas as portas que estão fechadas diante de você. Não existe impossibilidade, né? Que há possibilidade de um homem que tem propósito, de um homem resignado, de um homem que tem convicção, que crê e é determinado, não possa fazer mudanças. Eu estou aqui nesse momento dando essa entrevista. Eu estou aqui contando um pouco da história da minha vida, né? Muitas pessoas que olham para mim hoje não acreditam que eu era aquele menino de rua, aquele menino que, para se cobrir, tinha que pegar pedaço de papelão, tinha que pegar jornais para se transformar em cobertor. Muitas pessoas que não acreditam que eu era aquele menino que precisava de muitas às vezes comer um pedaço de pão que se encontrava no lixo, dormir no ermo, passar dificuldade, andar sem sapato, sem roupa e sem um abrigo. Hoje eu posso dizer que eu venci, eu sou realizado. A nossa sociedade aprendeu que sucesso e bem-estar estão nas coisas materiais. Nem sempre o dinheiro, a fama, o poder, né, constrói uma felicidade. Se não fosse assim, né, não teríamos problema de transtorno, de depressão, estresse, transtorno pós-parto, pós-traumático e muitos outros problemas que a nossa sociedade está passando. Não é somente o dinheiro que traz felicidade. A maior felicidade que existe é a sensação de pertencimento, é a sensação de conquista, é a sensação de transformação, pois a maior das liberdades, disse Augusto Cury, é quando alguém alcança a sua própria liberdade. Uma pessoa que não tem liberdade, ela não pode dizer que está liberto, mas nós podemos conquistar a maior de todas as conquistas, a liberdade interior e exterior, a liberdade de ser quem nós somos, a liberdade de conquistar. Nem sempre o bem-estar está nas coisas materiais, no poder ou na fama, e sim nas nossas conquistas, e sim naquilo que nós idealizamos, naquilo que nós sonhamos. Nós precisamos que a nossa sociedade possa voltar a conquistar. Precisamos de novos poetas, de novos filósofos, de cientistas, de pensadores. Vivemos uma sociedade alienada que não pensa, que não sonha, que não determina, que não tem propósito e que não luta pelos seus ideais. Quem tem que lutar somos nós. E essa luta eu quero te dizer que não é fácil, mas ela também
ela não é impossível. Você pode conquistar. Você pode deixar de ser um menino de rua, como eu era. Você pode deixar de ser aquela pessoa que depende de droga. Você pode ser uma pessoa que não depende de jogo, que não depende das coisas que só vai nos fazer entristecer. Você pode conquistar. Você pode conquistar o direito de não depender das coisas que não nos faz bem. Você pode conquistar e ter o direito de ter uma identidade, de construir a sua própria subjetividade. Você pode ter o direito de construir uma personalidade, um caráter e uma história. Você pode, e você tem, e você deve, né, construir aquilo que muitas das vezes nos foram negado. Se a vida te foi negada, você pode começar a reconstruir essa vida. Se o amor de um pai, ou de uma mãe, ou de um amigo, ou de um parente lhe foi negado, você pode começar a amar, você pode começar a ter empatia, você pode começar a ter afeto, você pode começar a ter candura, a ter amor. E a partir desse sentimento, você vai construir um mundo diferente. Você vai conquistar aquilo que você ainda não conquistou. Eu quero agradecer a oportunidade de poder contribuir, né, com a minha história, com os meus livros, né, com a minha vida, para modificar, para transformar, para servir de experiência, de inspiração, de motivação para muitas pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, como eu vivi no passado, dos 6 aos 22 anos. Já tem 32 anos, né, que eu decidi a mudar, que eu decidi a construir a minha história. E eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a oportunidade que eu pude ter. Eu agradeço a Deus, porque o querer está dentro de cada um de nós. Que você possa refletir, mesmo na sua dor, mesmo sem oportunidade, que você possa refletir sobre a sua vida, você possa refletir sobre o seu futuro, que você possa sair do passado, que você possa construir o seu presente, para que você possa viver um futuro de prosperidade, um futuro de realizações, um futuro pautado pelo amor, um futuro que pode te trazer oportunidade de você conquistar. Se você achar que você deve recomeçar agora, esse é o momento certo de você recomeçar. Recomeçar a vida, recomeçar a família, recomeçar os seus estudos, recomeçar a sua empresa, recomeçar os seus projetos e recomeçar o seu mundo. Muito obrigado e que vocês possam superar aquilo que vocês acham que não pode superar. Vocês possam vencer, que vocês possam transformar e que vocês possam um dia chegar aonde eu cheguei. Obrigado. Foi um prazer.